E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? É o seguinte, mais uma aulinha aqui rápida. Não é uma aula ensinando algo, não é que não é ensinando, eu acho que toda aula, todo conhecimento pode te ensinar algo e eu também posso aprender com comentários, com um monte de coisa. Isso se vocês comentarem, né? Por favor, então comenta nesse vídeo se vocês tiverem alguma dúvida ou gostarem, ou enfim. Mas esse vídeo aqui é mais uma prática que eu faço com os meus clientes, até comigo mesmo, em alguns perfis que eu tenho 3 perfis. Um perfil pessoal, só família, privado, só eu, minha família e é isso. Um perfil de autoconhecimento e performance. Eu sou líder coach, se você não sabia. Eu não costumo ficar falando muito isso porque rola muito preconceito e tudo mais. E outra, eu não me formei em coaching para servir outras pessoas a princípio. Eu formei por autoconhecimento mesmo, para me desenvolver pessoalmente e com isso conseguir desenvolver outras pessoas. E eu tenho um perfil que chama LabDeck, que é focado em performance, em autoconhecimento, em marketing também. E eu tenho o design e criação, que você já conhece, que é focado em design, e práticas de marketing digital, né? Que eu tô nesse mundo há um tempo. Então, eu uso essa prática que eu vou mostrar para vocês em alguns desses perfis, em alguns momentos. Em alguns momentos eu faço stories. Essa aula é uma aula de stories exclusivos, stories personalizados. Como você pensa um pouco diferente das outras pessoas quando você vai fazer um story. Todo mundo faz stories iguais, né? Você só vê story bonitinho, diferente, quando você vê um anúncio. Quando a pessoa faz um anúncio, geralmente o story é mais produzido, é mais elaborado. Mas quando você vai ver um story normal de alguma pessoa, mesmo que seja uma empresa, uma empresa local que tem um Instagram ali, você vê stories normais e comuns. Só que eu gosto muito de pensar diferente das outras pessoas, de como produzir certas coisas. E em todos os meus cursos, todas as minhas aulas, eu falo isso para vocês. O negócio é pensar fora do padrão. Quando você começa a fugir do padrão, e o meu método de ensino todo é baseado nisso, em fugir do padrão convencional de como eu ensino as coisas, como eu ensinaria essa ferramenta, e ensinar de um jeito mais humano, né? De um jeito mais prático, onde eu esqueça um pouco de técnicas e fale um pouco mais a sua língua, mesmo que você seja um expert ou não. Muitas vezes a gente conversando de igual para igual e como seres humanos, não falando de eu usei um CMYK uma vez, uma paleta CMYK para fazer uma arte digital, porque os pixels, sabe, usar nomes e expressões só para mostrar que você entende da coisa, e às vezes as coisas que você fala só para mostrar que você entende não faz o menor sentido, só para passar medo talvez no seu cliente, o cliente falar, cara, esse cara saca mesmo, então isso não funciona. Isso funcionava antes, mas agora não funciona mais. Fale a língua do seu cliente, assim como eu falo a língua do meu aluno, e todo mundo se entende. Quanto mais você faz uma pessoa te entender, mais essa pessoa está propícia a comprar o seu produto, a te contratar, a ser seu amigo, enfim, a se relacionar com você de alguma forma. Então, o que eu quero fazer aqui é uma prática de story que eu faço para mim, e que vai ajudar muita gente a fazer stories interessantes aí. Eu quero ver se você usar essa prática aqui, se você é designer, se você está começando agora, se você usar essa prática que eu vou mostrar aqui para você, me marca lá, @design-criação, que eu quero ver se você fez um trabalho legal, se você conseguiu, se você entendeu essa aula, para eu continuar fazendo esse tipo de aula para vocês, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Eu fiz aqui o formato 1920 de altura por 1080 de largura, que é o Full HD, e geralmente é o tamanho do story. O tamanho dos stories em determinados celulares não é que é diferente. Se você faz uma resolução assim, eu já vi acontecer, eu não sei porquê, provavelmente pela resolução da tela, mas eu já vi acontecer de eu fazer alguns stories nesse formato e, por exemplo, em iPhone, passar um pouco a imagem ou sobrar um pouco a imagem e ficar diferente. Então eu sempre uso o tamanho Full HD normal, Full HD 1920, 1080 por 1920, porque é na vertical, e o primeiro número sempre é da largura, viu? 1080 por 1920.
E eu costumo dar uma borda de segurança ali, até porque nos stories vocês podem perceber que aqui embaixo tem um boxinho de mensagem, sempre vai ter. Assim, algumas pessoas desativam, beleza, mas em geral tem um box de mensagem aqui embaixo no seu celular quando você está vendo o story. Então, de qualquer forma, é bom você deixar uma margem de segurança. O que é margem de segurança? A margem de segurança é uma margem onde o seu conteúdo vai estar dentro dessa margem para não sair, para não cortar em determinadas telas, entendeu? Se em alguns celulares o seu story está passando, se você usar a margem de segurança e fazer tudo e fizer tudo aqui dentro desse limite, você corre o risco, não. Você tem grande chance do seu conteúdo ficar sempre centralizadinho, bonitinho em qualquer resolução, mesmo que esse tamanho seja maior para alguns celulares ou menor. Se você usar a margem de segurança, você tem essa segurança de que o seu conteúdo vai estar resguardado dentro dos limites ali dessa margem, beleza? Então eu sempre uso uma margenzinha, tem um limite, tem um número padrão, não, eu não uso um padrãozão. Eu gosto de usar as margens nas laterais, por quê? Porque é muito feio, eu acho muito feio, quando você faz um conteúdo colado demais, vou escrever aqui direitinho, conteúdo. Quando você faz um conteúdo colado demais na borda, eu acho feio, eu acho que fica quem já viu minhas aulas lá, por exemplo, no curso Vendendo Vetor, já viu eu falando uma aula inteira de respiro, né? O conteúdo tem que respirar dentro do seu template. Então, quando você faz algo muito colado na borda, assim, seja em qualquer peça, parece dar essa impressão que tá em desequilíbrio ou você não consegue respirar, o conteúdo em si, o template em si tá com falta de ar, entendeu? Não passa ar por aqui de tão curto que é esse espaço, entendeu? É basicamente isso. Obviamente existem exceções, existem peças que é necessário você fazer algo colado na borda e tudo mais por estética, e vai de arquivo para arquivo, vai de peça para peça. Porém, via de regra, é interessante você sempre deixar uma margem de segurança nas laterais, que no caso do story pode ser um pouquinho menor que nas extremidades, né, de cima e embaixo. Então nas laterais você pode deixar uma margenzinha aí pequena, vamos colocar aqui em centímetros, deixa eu ver se está em centímetros aqui, em pixels, né, a gente tá trabalhando em marketing digital, em peças digitais, então vamos falar em pixels mesmo. Olha, um tamanho legal é esse aqui, ó. Tem 111, vamos pôr 110, 111, 110 pixels, pode ser até 100, beleza? 100 pixels de largura, né, da borda do lado esquerdo. Do lado direito a mesma coisa, eu coloco aqui a mesma borda daqui, eu sempre o mesmo tamanho da esquerda, o mesmo tamanho da direita, para ter o equilíbrio da peça, beleza? E aí eu coloco aqui, tá, tudo certo, as extremidades laterais já estão ok, a borda aqui, a borda de segurança, a margem de segurança está ok, e em cima e embaixo, nas extremidades aí dos polos, né, um pouco maior, tá? A borda, a margem de segurança um pouco maior. Por quê? Como eu falei para vocês, no Story sempre vai ter um espacinho aqui para as mensagens, tá? Para as mensagens aqui de baixo. Então eu deixo aqui, vamos ver aqui em pixels, mais ou menos o tamanho, só para vocês terem um norte. Não precisa ser exatamente esse tamanho, tá? Mas pode ser basicamente isso aqui. 256, pode ser 250, 230 fica um pouco já curta demais essa margem. Mas vamos por 250. 250 é um tanto bom que eu acho que o seu vetor aí, o seu conteúdo vai ficar seguro dentro dessa margem. 250 embaixo, 250 em cima. Fábio, mas em cima não tem mensagem. Tem o que para ter essa margem de segurança toda? Em cima tem o contador do Story, sabe aqueles risquinhos que ficam do Story? Então fica em cima ali e ainda fica o seu nome ali, o nome do perfil e tudo mais. Se você fizer algo muito colado em cima, aquilo ali pode atrapalhar a visualização. Com certeza atrapalha a visualização do seu conteúdo, entendeu? E não fica uma coisa esteticamente agradável para o seu cliente. Então, o que eu fiz aqui? Deixei aqui pronto a minha grid, né? A minha grid. 1080 de largura por 1920 de altura. Anotem aí.
E a margem de segurança das laterais com 100 pixels, 111, né, que eu falei, 111 pixels, põe aí 110 pixels do lado esquerdo, 110 pixels do lado direito, 250 pixels em cima e embaixo, margem de segurança. Pega a régua, para ativar a régua aqui, você aperta Ctrl R, tá? Ctrl R no Illustrator, ativa a reguinha, faz os seus quadradinhos aí, 250, 110, 250, 110, coloca as reguinhas no lugar certo e pronto. O seu story, a sua grid já está feita com segurança. Você pode fazer tranquilamente esse story aqui e salvar, que vai dar bom aí no seu celular, beleza? O que eu faço aqui, gente? Para fazer um story personalizado, eu tenho que pensar nas funcionalidades do Instagram. Quando eu penso, e gente, isso tudo que eu tô falando isso aqui é pro cliente que vai ver o seu story, ou para alguém que vai ver seu story, talvez nem seja um cliente, talvez você queira que os seus familiares vejam o seu story e falem, cara, o moleque é muito criativo, olha o que ele faz, é muito massa. Isso é legal também para quem é designer, quem tá começando, esse incentivo te faz querer melhorar cada vez mais. Então, esse tipo de story aqui é para deixar mais confortável quem visita o seu Instagram. Então isso aqui não é uma fórmula mágica de story que vai... Não tem nada disso. É só um layout exclusivo que você pode ter para o seu Instagram e que pode sim te gerar mais relacionamento com o seu cliente. Porque tudo que você vê que é confortável aos seus olhos te instiga a entrar em contato com aquela pessoa, te faz querer saber mais sobre aquele produto, saber mais sobre aquela página. Isso é fato. Então isso aqui sim pode ajudar no seu engajamento, isso aqui vai ajudar no seu engajamento na sua página e pode te gerar frutos. Porque se um cliente gostou do seu layout e falou com você, pô, que legal isso aí, cara, quem faz os seus stories, por exemplo? Eu já consegui cliente assim, cara, quem faz a sua rede social? Eu falo, não, eu mesmo. E inclusive, eu trabalho com isso. Se você quiser, enfim, aí a pessoa fala, cara, eu quero, faz pra mim tudo. E aí a gente fecha cliente assim também. Então, vamos lá, sem mais demora, fiz isso aqui. O que eu vou fazer? Cara, muito simples, muito fácil. Primeiro eu penso na funcionalidade do Instagram. O Instagram tem, por exemplo, vocês vão perdoando aí se vocês estão ouvindo o carro de som aqui, toda hora passa um carro de som aqui. Se eu parar toda hora que passar um carro de som aqui, eu não dou aula, tá? Então, relevem. E ó que caralho, estranho. Não, beleza, aqui ó, eu pensando nas funcionalidades do Instagram. Uma das funcionalidades do Instagram é um dos sticks, né? Eu pensando nos sticks, como isso aqui é story, eu tenho que pensar nos sticks dos stories. Um dos sticks lá é enquete, lembra? Sim ou não? Aquele botãozinho sim ou não. Então, o que eu vou fazer? Cara, basicamente, eu posso fazer duas coisas. Duas coisas não, posso fazer milhares de coisas. Mas vamos colocar duas coisas aqui que eu acho bem interessante. O que eu estou fazendo? Estou dividindo o meu story no meio. Daqui eu vou colocar um gradiente verde, né? Porque... cada opção tem duas cores, né? Nos sticks de enquete. O verdinho, que é geralmente sim, e o vermelhinho, que é geralmente não. E aí tem um gradiente, né? Um gradiente que vai do verde pro azul, uma coisa assim. Uma coisa mais ou menos assim. E outra, não precisa ser exatamente. Se você quiser fazer exatamente das cores do Instagram, cara, vai lá no seu Instagram, tira um print da tela lá, põe um stick lá, tira um print da tela, manda pra cá e pega as mesmas cores. Não tem problema. Agora, se você não quiser ter todo esse cuidado e esse trabalho, também não tem problema. É só fazer isso aqui. Ó, eu acho que assim já deu para entender que é um sim e um não. E aí vocês vão entender por que eu estou fazendo isso aqui. Eu estou pensando agora no stick de enquete, tá? Estou pensando agora no stick de enquete. Então, aqui eu vou colocar, eu sei que é um laranja assim, vai do laranja pro vermelho. É uma coisa assim. É um negócio parecido com isso aqui. Beleza. E o stick é mais ou menos assim. Branco. Tá. Vou pôr uma linha branca aqui no meio. Isso aqui é só um modelo, viu, gente? Isso aqui inclusive, igual como em toda aula eu falo para vocês. Eu sempre começo uma aula que eu vou ensinar uma produção para alguém
uma produção para vocês sem saber o que eu vou fazer. Isso aqui vocês podem achar que não é, mas os meus alunos lá dentro do curso já sabem que é assim. Eu começo uma aula sem saber o que eu vou fazer. Simplesmente, por que eu faço isso? Porque eu quero mostrar para vocês que mesmo você sem ter noção do que você vai fazer, se você souber mexer no programa, se você já conhecer a dinâmica do programa, do software, né, do Illustrator aqui no caso, aí as ideias vão fluindo. Você já sabe onde você tem que ir para executar as coisas. Então é só começar a fazer para as ideias virem. Se por um acaso aqui, no momento em que eu estou fazendo isso aqui, eu falar, cara, não gostei disso, eu posso deletar tudo. Mas eu já estou criando, eu já estou pensando em coisas que vão me dar um resultado X. Se depois do resultado pronto eu não tiver satisfeito, tá tudo certo, eu apago e faço outra coisa, enfim, eu invento outra coisa em cima, entendeu? Mas eu sempre gosto de começar do zero uma aula para mostrar para vocês que basta você saber mexer no software para você entender que a sua criatividade ela é como se assim, a prática é o combustível da criação. A prática é o combustível da ação, na verdade. Se você começar a praticar, começar a fazer, a sua mente é como se ela soubesse, é como se ela entendesse que ele começou. Então a gente tem que desenvolver, a gente não pode ficar parado. E ela começa a fazer, a funcionar. É assim que comigo funciona, desde sempre. Não é todo dia que eu sou criativo, que eu tenho essas coisas na minha cabeça. Não é mesmo. Mas na grande maioria das vezes, eu tenho essa facilidade em começar do zero uma coisa e a minha mente já está tão condicionada a fazer isso todos os dias, que eu trabalho com isso todo santo dia, que ela começa a criar, a me dar um monte de gatilhos e de ideias. E aí eu começo a executar. Se fica bom ou se não fica bom, cara, é só na prática que a gente vai saber. Todo mundo eu acho que já passou por isso, principalmente designers. Na minha cabeça eu imaginei uma marca, por exemplo. Mas quando eu coloquei ela no Illustrator não ficou tão bom quanto eu imaginei. A gente só vai saber se vai ficar bom ou não quando a gente fizer. E é assim que acontece com tudo. Então, estou fazendo isso aqui do zero, pensando no stick sim ou não. Bem, de um lado verde aqui sim, de um lado vermelho aqui não. Isso aqui já fica. Eu coloquei esse quadrado aqui só para representar aquele boxinho sim ou não, aquele botãozinho sim ou não. Mas na verdade eu não vou colocar ele aqui. Eu posso deixar ele aqui para lá no meu story eu saber onde colocar exatamente. Eu vou até deixar ele aqui para lá no meu story você saber exatamente onde vai ficar. E aí aqui em cima eu vou colocar assim, ó. Enquete do dia. Vou usar a minha querida Coco Guzzi, que eu amo. Vou colocar aqui branca. Vejam só. Enquete do dia. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Vou colocar ela preta. Eu não gosto muito de fazer tantas formas quadradas assim. Acho que fica um pouco. Mas enfim, isso aqui é só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Enquete do dia. Enquete do dia. Eu vou pôr isso aqui um pouco mais neutro. Enquete do dia. Aí aqui, legal, já a ideia já veio aqui, ó. Já veio uma ideia aqui para mim. Pegar uma forma aqui qualquer. 3. O que eu fiz? Peguei o polígono, certo? Polígono, cliquei na tela uma vez, eu quero um triângulo, 3 lados, sides aí, ó, sides eu pus 3 lados, aí ele vai fazer um triângulo. Se eu colocasse 8, ele ia fazer um octógono e assim sucessivamente, beleza? Aqui, ó, vou colocar várias setinhas assim para baixo, só para indicar, ó, a enquete do dia é isso aqui, tá? Aí, eu preciso colocar qual é a pergunta, né? Qual é a pergunta aí do... Deixa eu abaixar esse... Deixa eu só aqui. Aqui.
gosto de coisas mais delicadas, sabe? Mais menores até. Opa, assim não é aqui, ó. Oxe, Maria. Ai, gente. Tô entendendo. Tô entendendo por que tá pegando isso aqui como referência. Ok, depois eu vejo isso. Coisas que acontecem no Illustrator. O Illustrator atualizou semana passada, cara. Eu não sei se isso é uma atualização do Illustrator que aconteceu, que tá fazendo acontecer isso, ou se é uma bobeira minha mesmo. Mas olha, cada vez quando eu seleciono dois objetos ou mais, ele já fica com uma referência. Quando você vai selecionar alinhar, quando você quer alinhar objetos no Illustrator, você tem a opção de ter um objeto como um objeto referência, onde você quer alinhar tudo. Por exemplo, eu quero essa enquete está bem aqui e isso aqui está bem aqui. Só que eu quero esse elemento e esse elemento alinhado com esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo vai ser meu ponto de referência. Então eu clico, selecionei tudo, clico de novo, tirando o Shift aqui, eu selecionei tudo segurando o Shift, eu solto o Shift e clico onde eu quero que seja a minha referência. Aí eu vou clicar nesse retângulo aqui. Você pode perceber que ficou um pouco mais grosso aqui a seleção. E aí eu alinho tudo ao meio e eles vão pegar, esses objetos vão pegar esse retângulo como referência, sabe? Mas o que eu tinha que fazer? Eu tinha que selecionar tudo e clicar outra vez onde eu queria que fosse a referência. Agora não. Agora olha aqui, eu estou clicando, quando eu selecionei um objeto, quando eu seleciono outro objeto, automaticamente o primeiro objeto que eu selecionei já é a referência, entendeu? Talvez eu tenha que mudar isso em alguma opção aqui dentro. Eu vou ver isso aqui e quando eu tiver respostas eu passo para vocês, mas não tem problema. Isso aqui eu só fiz, deixa eu ver se eu agrupar aqui. Já sei. Ó, vou tentar dar uma enganada aqui no Illustrator. Não é bobo não. Illustrator não é burro não. Mas beleza. Vou ver isso aqui e quando eu souber direitinho eu passo para vocês. Tá? Align to Key Object. Exatamente. É porque tava aqui, ó. Já vi aqui para vocês, tá vendo? Agora eu selecionei mais de um objeto e a seleção, a referência não ficou no primeiro objeto selecionado, porque tava aqui, ó, alinhado com o Key Object, Align to Key Object, alinhar com o objeto chave. Então, quando eu tá com isso aqui selecionado, o objeto chave é o primeiro objeto que eu seleciono. Se eu coloco aqui, ó, Align to Selection, eu posso selecionar o objeto chave. Então eu posso vir aqui agora e selecionar, ó, selecionei os três, eu solto o Shift e clico em outro. Tá vendo que o contorno ficou mais grosso, né? Então é isso, vivendo e aprendendo aqui. Como sempre, gente, você pode ser o expert que você for. Sempre que tiver uma mudancinha, uma atualizaçãozinha, ou mesmo que isso aqui já existisse, quando você nunca usou uma ferramenta e ela do nada aparece para você, você tem que procurar saber, cara. Você pode ser o expert que for, você sempre vai ter o que aprender, cara. Entenda isso. Enquete do dia. Aqui, enquete do dia. E aí eu vou colocar aqui. Eu vou postar isso aqui no meu Instagram, tá? Eu vou postar isso aqui no meu Instagram e vocês que estão vendo essa aula, vai lá. E se vocês verem, lógico, hoje, né, no dia que eu tô fazendo essa aula, vão lá e marquem aqui, ó, na enquetezinha. Vocês viram essa aula? Essa é a enquete do dia. Só para vocês entenderem que vocês podem fazer o que vocês quiserem, cara. Isso aqui, sabe o que é? O Instagram, ele tem milhões de funcionalidades que a gente vai pelo padrão, cara. Todo mundo segue um padrão de postagem, um padrão de story, um padrão de tudo. E as pessoas não entendem que elas podem criar os próprios padrões. Então, quando eu falo isso aqui, quando eu faço um story desse aqui, entendendo que o Instagram vai me dar a possibilidade de colocar um botão aqui dentro desse espaço, eu já estou
previamente determinando onde eu vou colocar esse botão lá no meu Instagram, eu estou criando o meu padrão. As pessoas não criam isso aqui, entendeu? As pessoas não têm um template desse aqui prontinho para elas pegar. Isso aqui eu estou fazendo. Inclusive, eu vou até colocar aqui a minha marca, cara. Vou colocar aqui a marquinha aqui do design e criação. Vou colocar aqui, ó, logo 2017. Cara, eu fiz essa marca em 2017, bicho. Caramba. Já tem um tempo. Aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho ainda. Do ladinho não. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Por que eu não vou colocar aqui? Porque a minha margem de segurança me permite ver onde eu posso e onde eu não posso colocar alguma coisa para o que eu colocar aqui não sumir com os objetos que o Instagram coloca na tela automaticamente, como aqui seria o nome do meu perfil e os risquinhos dos stories. Se eu colocar aqui vai ficar embaixo de tudo, não vai dar para ver. Então eu vou colocar aqui como se fosse uma assinaturinha minha aí no story, beleza? E aqui eu vou colocar minha caixinha de enquete. Só isso. Isso aqui, gente, é uma uma visão que eu tô tendo da enquete, do stick enquete. Tem um stick lá que é de perguntas, por exemplo. Você pode fazer todo um story desse aqui baseado no stick de perguntas. E o stick de perguntas é um pouco mais alto, ele é um pouco mais espaçoso aqui. Ao invés dele ser só um botãozinho sim ou não, ele é uma coisa mais ou menos assim, ó. Tem várias opções. E aí você faz todo o seu layout em volta disso, com base nisso, com base no que o Instagram já te dá, entendeu? Se o Instagram já te deu um box desse tamanho X, ou de um tamanho que você sabe que você não precisa pôr uma borda branca aqui para você colocar ela dentro. Você pode só imaginar onde esse botão vai estar, onde esse stick vai estar e dar o espaço necessário para ele, entendeu? Se eu não quisesse isso aqui e eu quisesse colocar só o meu botão sim ou não aí na tela, eu deletaria isso aqui e eu saberia que esse é o espaço que eu vou fazer para deixar para colocar o meu stick, entendeu? Eu deixei o espaço, eu não coloquei a borda branca para eu saber exatamente onde ele vai ficar, mas eu deixei o espaço, tá? E aí eu coloco ele ali quando eu levar para o Instagram, entendeu? Então, mas aqui eu gostei desse negócio branco e eu vou deixar exatamente assim e vou fazer, aqui eu já vou salvar ele, Ctrl Alt Shift S, salvar para web, né? Que tá GIF, eu vou colocar PNG 24, 1080 por 1920, perfeito, salvar, vou salvar aqui na minha área de trabalho, para ficar mais fácil, né? Aqui ó, Story Deck, Design e Criação, Story Deck, ok, salvei, e agora eu vou postar lá no meu Instagram para vocês verem o tanto que é fácil de você fazer o seu story pensando nas funcionalidades que o Instagram te dá, no espaço que você tem que deixar para cada coisa. Ah, eu quero colocar um GIF. Cara, por que você não escreve aqui, ó, por exemplo, se você vai colocar o GIF, olha esse GIF. É lógico, é um exemplo só, tá? Olha esse GIF. Por que você não faz isso aqui? E aí, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Olha esse GIF. Pronto, fiz isso aqui, fiz uma setinha. E aqui, quando eu postar isso aqui no meu Instagram, eu vou saber que vai ter um GIF bem aqui, ó. Eu vou colocar um GIFzinho bem aqui. Entendeu? Por que eu não posso fazer isso? Lógico que eu posso fazer o que eu quiser, cara. O Story é meu, o Instagram é meu. E aqui, o layout eu faço do jeito que eu quiser. Olha só esse GIF. Olha que legal, as pessoas... mas lá no Instagram eu posso escrever, olha só esse GIF e fazer lá, beleza. Mas aqui é só um exemplo, olha esse GIF. Eu poderia fazer uma seta 3D aqui mostrando o que é muito difícil você fazer no Instagram usando o dedo ou usando as funcionalidades que ele dá. Isso aqui é um jeito de você fazer o seu layout específico, personalizado e exclusivo para você, para os seus clientes, e usar no seu Instagram de um jeito diferente, de um jeito novo, para fazer as pessoas falarem, cara, os stories desse cara são muito massa, cara. Os stories desse cara aqui sempre é diferente, eu nunca vi algo igual. Por quê? Porque
Se eu quiser algo igual, eu vou fazer no Canva isso aqui. No Canva tem vários, infinitos modelos de layout, mas em algum momento você vai usar o layout que outra pessoa usou. E aí alguém pode ver os dois e falar, aquele cara copiou desse, ou aquele cara copiou desse. E aqui não. Aqui eu tenho certeza que ninguém vai copiar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui, principalmente por ter minha marca aqui já no layout, foi um layout que eu criei do zero, foi um layout que eu criei aqui agora. Exclusividade. Isso gera autoridade, isso gera engajamento, gente. Exclusividade gera isso tudo. Façam isso aqui, salvem em PNG, mandem. Aí como que como que vocês vão fazer isso aqui aparecer lá no Instagram de vocês? O que eu faço? Salvei em PNG, Ctrl Alt Shift S, salvei em PNG lá na área de trabalho. Agora eu vou subir ele pro meu Drive, Google Drive, ou vou mandar pro WhatsApp para mim mesmo. Eu tenho um grupo no meu WhatsApp comigo mesmo, porque tudo que eu quero mandar eu mando para mim ali no meu grupo para mim. Então, ou eu vou mandar para mim no WhatsApp, ou eu mando para minha esposa e falo, ó, só tô salvando aí. E depois eu vou pegar e vou compartilhar no meu story. Só isso. Ou, mas o jeito mais fácil, mais prático que eu acho é salva no Drive, deixa salvo lá para quando você quiser, o tempo inteiro, sempre que você precisar desse story, desse padrão, você vai lá no seu Drive, baixa ele e sobe para o seu Instagram com a enquetezinha do dia. Isso aqui, eu posso usar isso aqui, eu posso tirar isso aqui e só colocar enquete do dia. Aí nesse espaço aqui, lá no próprio Instagram, eu posso escrever minha pergunta. Não tem problema. Eu vou deixar esse aqui, porque esse aqui é específico dessa aula. E eu quero que vocês respondam lá se vocês viram ou não. Beleza? É isso, gente. Eu acho que esse aqui é uma aula de stories personalizados bem prática. Eu vou fazer depois aulas mais elaboradas de story, mais elaboradas de outras coisas. Talvez só para os meus alunos ali dentro da comunidade, ali dentro do nosso meio ali, né? Mas isso aqui já ajuda pra caramba um monte de gente. Eu faço isso aqui para os meus clientes e é um sucesso, cara. É um sucesso, porque é diferenciado. Beleza? Um forte abraço a todos vocês. Eu espero que tenha te ajudado, tenha te dado uma luz aí de como enxergar os stories de um jeito diferente, como fazer os seus próprios stories. E até a próxima aula, gente. Valeu!